Olá pessoal, eu infelizmente não poderei estar presente na instituição e por esse motivo gravei esse vídeo e separei o conteúdo de processo legislativo para nós abordarmos aqui e estudarmos nessa aula, ou melhor, nessa videoaula, né? Então, quero primeiramente pedir as minhas escusas por não estar presente na aula, né? Mas recompensando aí essa ausência, faço essa videoaula. Iniciamos fazendo algumas considerações a respeito do que é o processo legislativo. E ele basicamente consiste nas regras procedimentais constitucionalmente previstas para a elaboração das espécies normativas, regras essas a serem criteriosamente observadas pelos atores envolvidos no processo. Então, é a forma, trocando em miúdos, que o Congresso Nacional vai criar as leis, as emendas constitucionais e todos os atos normativos existentes no ordenamento jurídico brasileiro. O artigo 59 da Constituição Federal, ele diz o seguinte, que estabelece que o processo legislativo envolverá a elaboração das seguintes espécies normativas. Estou fazendo a leitura ipsis literis, a leitura literal desse artigo 59 da Constituição Federal. Inciso 1º, emendas à Constituição. Inciso 2º, leis complementares. Inciso 3º, leis ordinárias. Inciso 4º, leis delegadas. Inciso 5º, medidas provisórias. Inciso 6º, decretos legislativos. Inciso 7º, resoluções. Por óbvio, nós não vamos conseguir exaurir todos esses temas hoje. Nós teremos que ir com bastante calma e também com bastante paciência, fazendo a abordagem de todos esses ou dessas espécies normativas, mas eu quero que a gente consiga conversar um pouquinho sobre a emenda à Constituição e também vamos falar sobre as leis ordinárias. E na aula presencial a gente retoma o estudo e exaure todo esse rol do artigo 59 da Constituição Federal. Aqui eu faço um quadro sinótico para a gente poder identificar melhor o estudo, talvez de forma visual fica até mais fácil de compreendermos quais são essas espécies normativas primárias. E mais uma vez para fixar e para a gente compreender bem essa ideia de modalidades normativas que nós temos previstas no ordenamento jurídico brasileiro, nós teremos as emendas constitucionais. A gente falou em algum momento sobre essas emendas constitucionais, não sei se todos vão lembrar, mas em algum momento durante a abordagem do tema e também da nossa disciplina, nós falamos bastante sobre essas emendas constitucionais. Nós teremos as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, as medidas provisórias, os decretos legislativos e as resoluções. E aqui, inaugurando essa análise, essa abordagem a respeito da emenda à Constituição ou das emendas constitucionais, que seriam expressões sinônimas, nós vamos identificar que a disciplina dessa modalidade normativa está lá no artigo 60 da Constituição Federal. E a iniciativa para que se tenha a emenda à Constituição, ela tem a seguinte exigência, ou a seguinte regra constitucional. No mínimo 1/3 dos deputados federais ou senadores, ou presidente da República, ou mais da metade das assembleias legislativas por maioria simples dos seus membros. O que isso significa? Poderão propor a emenda à Constituição os deputados federais ou senadores, atingindo aí ou exigindo-se o mínimo de 1/3, um quórum de 1/3 desses parlamentares, o presidente da República, ou mais da metade das assembleias legislativas, por maioria simples dos seus membros. Esses 3 atores são quem tem, via de regra, a iniciativa para propor a emenda à Constituição. E aqui nós vamos identificar uma primeira reflexão, um primeiro questionamento,
se poderia haver uma proposta de emenda constitucional de iniciativa popular, ou seja, o povo, eu, né, vocês aí, nós poderíamos fazer uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, né? A gente poderia propor essa emenda constitucional ao Congresso Nacional? Seria adequado ou estaríamos diante de um vício de iniciativa, né? Então esse é o ponto que eu já fixo como necessário a ser refletido por todos nós aqui, e já rechaçando essa possibilidade, tá? E isso não é algo que vem da minha cabeça ou algo que eu acho, né? Não tem nada a ver com isso. Na verdade, fazendo um estudo, analisando o que a doutrina vem escrevendo, o que a literatura vem se debruçando sobre o tema, nós vamos identificar que não poderia ocorrer aí uma emenda constitucional de iniciativa popular em virtude do artigo 60 da Constituição Federal ser um rol taxativo. O que é rol taxativo, né? Aqui já faço essa pergunta, esse questionamento para vocês. E o rol taxativo, pessoal, ele será aquele rol que somente é admissível aquelas hipóteses estabelecidas na norma, tá? Então o rol taxativo ele se difere do rol exemplificativo. No rol exemplificativo, nós vamos identificar que eu tenho lá 5 exemplos, mas ele não é exaustivo. Ele pode ter outras hipóteses, podem ter outros exemplos, né? No rol taxativo, não. No rol taxativo, é só e tão somente só aquilo que está na norma. Então, pelo motivo do artigo 60 ser interpretado como um rol taxativo e em virtude da iniciativa popular não estar nele inserida, nós podemos concluir que a iniciativa popular não é uma possibilidade de iniciativa, né, ou de não teria aí a legitimidade ou não teria a legalidade para propor uma emenda à Constituição. Então, só fazendo aqui de forma bem sucinta e direta, não poderemos considerar ou não poderemos assistir aí uma emenda à Constituição de iniciativa do povo. A forma que o povo teria de emendar a Constituição, e nós já falamos bastante sobre as emendas constitucionais, inclusive sobre cláusulas pétreas, que envolvem também as emendas constitucionais, que nós já identificamos que as cláusulas pétreas não podem ser objeto de emenda constitucional, mas o povo ou os cidadãos não possuem hoje, né, possibilidade de propor aí alteração na Constituição da República Federativa do Brasil. E aqui nós vamos identificar o procedimento para a aprovação dessa PEC, dessa emenda constitucional, essa proposta aí de emenda à Constituição, perdão. A aprovação da emenda da Constituição, ela passa aí, vamos dizer, por 3 requisitos ou 3 momentos, né? Primeiramente, pela aprovação nas 2 casas do Congresso Nacional, e nós no Brasil temos o sistema bicameral, e esse sistema ele quer dizer o seguinte, que teremos no âmbito legislativo federal 2 casas, né? 2 câmaras, seria a Câmara dos Deputados e também o Senado Federal. Então essas 2 casas que está sendo considerada no slide é Congresso Nacional reunido, né? Dividido em Senado Federal e a Casa Parlamentar dos Deputados, que seria aí a Câmara dos Deputados. Então, são 2 casas que se reúnem formando o Congresso Nacional, que poderia ser concluída, né, poderia ser aí entendida como a união do Senado Federal e da Câmara dos Deputados.
E essa aprovação ela tem que ser em 2 turnos, 2 vezes. O que significa isso? Lá na Câmara dos Deputados tem que passar em 2 votações, primeiro turno, aí espera um prazo, vota de novo segundo turno, e depois é encaminhado para outra casa. Nós vamos ver daqui a pouco, temos essa função de uma casa ser a revisora da outra, tá? E passou 2 vezes na primeira casa que está propondo essa emenda à Constituição ou essa PEC, nós vamos encaminhar para a casa subsequente, para a próxima casa. E lá também terá essas 2 votações. E um ponto importante é o quórum qualificado aqui, esse quórum de 3/5 para aprovação dessa PEC. Então, fazendo aqui uma retomada do raciocínio. A aprovação da PEC ela exige a aprovação no Congresso Nacional, nas 2 casas desse órgão, né? Então, nós temos que ter a aprovação no Senado Federal, a aprovação na Câmara dos Deputados, e em 2 turnos em cada casa. Então, o Senado vai votar 2 vezes, a Câmara vai votar 2 vezes, e essas votações elas exigem o quórum qualificado de 3/5 dos seus membros. E o interstício mínimo entre as sessões para a votação da PEC deve ser aí de 5 sessões. Então, nós temos que votar um turno, aguardar 5 sessões e votar novamente. Na prática, isso tem sido atropelado. É o regimento interno do Congresso que estipula essa regra, mas tem sido atropelado e aí tem um problema, porque como é uma norma interna corporis, que diz sobre procedimento interno, o STF ele já manifestou que não tem competência para apreciar ou mesmo para declarar qualquer tipo de nulidade ou ilegalidade no atropelo, né? Se é que pode ser dito dessa forma, ou no atropelamento, melhor dizendo, desse interstício ou desse prazo entre as 2 sessões, entre esses turnos, né? Então, votei em um turno, para que eu consiga votar no turno subsequente, né? Ou no segundo turno, eu preciso aguardar, segundo a regra do regimento interno, o prazo de 5 sessões. E as emendas constitucionais, diferentemente das leis ordinárias, elas não se submetem à sanção ou veto presidencial, né? Então, nós sabemos que para eu aprovar uma lei, a gente vai ver o procedimento daqui a pouco, mas eu preciso lá na fase final praticamente ter a sanção ou o veto desse presidente, né, do presidente da República. A sanção é quando ele manifesta ali a aquiescência, ele concorda com o teor da norma, e o veto é quando ele rejeita. E esse veto nós vamos ver no momento oportuno que ele pode ser derrubado. Mas aqui a gente precisa compreender, enxergar que quando se tratar de emenda constitucional, não haverá essa sanção ou esse veto presidencial. Pelo contrário, o que o Congresso decidir estará valendo como regra, estará valendo aí como norma de natureza constitucional, depois de passado o procedimento e respeitado o procedimento que a gente já viu até aqui, a aprovação pelo quórum de 3/5 nas 2 casas, em 2 turnos. E isso vai fazer com que, a partir desse momento da aprovação dessas 2 casas em 2 turnos, respeitado o quórum de 3/5 dos parlamentares, a emenda estará em vigor e passará a ter aí status de norma constitucional. E algumas vedações circunstanciais à aprovação de emenda, nós temos estabelecidos lá no artigo 60, parágrafo 1º, que é basicamente, eu não posso aprovar emenda em estádio de sítio, em estado de defesa ou intervenção federal. Então, se o Brasil estiver passando por um momento de estado de sítio, um momento de estado de defesa ou de intervenção federal, a PEC não vai ser aprovada. O STF já manifestou em uma outra oportunidade que essa vedação de aprovação não obsta o processamento. Então, eu poderia ter o processamento de uma PEC, respeitando aquele processo que a gente falou, mais uma vez, aprovação nas 2 casas, em 2 turnos, respeitado aquele quórum. Então, eu poderia ter o processamento, só não poderia ter aprovação, só não poderia entrar em vigor essa PEC. Então, o processamento não ficaria obstado
em estado de sítio, estado de defesa ou intervenção federal. Essa foi uma ou outra decisão já tomada pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, que tem aí esse status de corte constitucional para o ordenamento jurídico brasileiro. E finalizando aí, concluindo essa ideia da emenda constitucional, nós temos a lei ordinária, que ela versa sobre a maioria das legislações que nós temos no Brasil, né? A regra geral que nós temos da forma de legislar é pela lei ordinária, né? A lei ordinária nós podemos citar aqui o novo CPC, a nova lei de licitações, as leis que alteram o Código Penal, o Código Civil, as leis que alteram as outras leis, inclusive, podem ser consideradas leis ordinárias. É a regra, né, de legislação, é a regra que o Congresso vem produzindo as suas normas, né, os seus conteúdos normativos. E essa lei ordinária, nós vamos verificar aqui, ela também deve obediência a um procedimento, ela tem que respeitar o processamento da sua forma de aprovação, sob pena aí de uma inconstitucionalidade material e formal. Nós vamos ver também o que é essa inconstitucionalidade material, o que é a inconstitucionalidade formal, o que é esse vício de iniciativa, né? E tudo que envolve as matérias de apreciação da legalidade e constitucionalidade dessa norma. A lei ordinária, ela terá, a rigor, 4 fases ou 4 etapas. A fase da iniciativa, a fase da deliberação parlamentar, a fase da deliberação executiva e a fase complementar. A fase da iniciativa, ela é basicamente aquela fase em que se regulamenta quem pode propor essa lei, como pode propor essa lei, qual seria o teor dessa lei. Então é aquela fase embrionária, a fase incipiente do processo legislativo. E aqui nós vamos identificar que por que serve a CCJ. Eu creio que os nossos alunos já ouviram falar em CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Congresso, da Câmara ou do Senado, enfim. Até aqui na própria Assembleia Legislativa nós temos também a CCJ. Para que serve? Como funciona essa fase de iniciativa? Qualquer pessoa pode propor um projeto de lei? Quem são os legitimados aí a propor essas legislações, né? A propor aí esse conteúdo normativo, né? Então nós precisamos, com esse estudo inicial, dividir a lei ordinária em 4 etapas, e neste momento agora a gente vai estudar qual é essa etapa iniciativa. E a iniciativa da lei ordinária, ela vai ter 2 modalidades. Ela terá a modalidade concorrente e terá a modalidade privativa. Essa modalidade concorrente é quando mais de uma pessoa, mais de um órgão ou mais de um poder pode propor aquela lei. Ele pode levar a discussão ao Congresso Nacional a respeito da aprovação daquela lei. A privativa não, a privativa fica vinculada a uma pessoa só, a um ente só. Então, fazendo uma distinção bem didática e direta e rápida também, a iniciativa de lei ordinária concorrente, ela envolve mais de um ente, e a privativa, ela vincula apenas um ente público, tá? Ou, enfim, apenas uma pessoa, apenas uma determinada categoria. E aqui faço a leitura desse conceito, né? A iniciativa concorrente refere-se à competência atribuída pela Constituição a mais de uma pessoa ou órgão para deflagrar o processo legislativo. Como exemplo, podemos lembrar a iniciativa para elaborar leis complementares e ordinárias. Então, a lei complementar ela também terá essa iniciativa concorrente, concedida a qualquer membro ou comissão da Câmara, Senado ou Congresso, ao Presidente da República e aos cidadãos. Então, nós vamos verificar aqui que ela é mais ampla para admitir o seu processamento, a sua iniciativa.
Outro exemplo de iniciativa concorrente a ser lembrado diz respeito à alteração da Constituição por meio das emendas constitucionais, conforme anuncia o artigo 60. Então, já ficou lá atrás essa ideia da iniciativa concorrente, mas eu trouxe aqui para a gente tratar num momento só do que seria essa forma de iniciativa da edição de lei concorrente. Então, nós vamos ver que a competência ou a iniciativa, na verdade, concorrente para iniciar um processo legislativo, ele diz respeito a isso, a essa possibilidade de mais de uma pessoa, mais de um ente, propor um determinado conteúdo normativo. E para a iniciativa concorrente da lei ordinária, eu colocaria essa dica: CPP, tá? Congresso, Presidente e Povo. Então, quem que pode propor uma lei ordinária no Brasil, via de regra? É o Congresso, né? Nós vamos ver como isso, o Presidente da República e o povo. E esse método mnemônico aí, essa dica, ajuda bastante na hora de respondermos uma questão ou estudarmos quanto a quem teria essa iniciativa concorrente, a quem caberia a iniciativa concorrente de propor, né, essa legislação, esse conteúdo normativo de lei ordinária. E fica então essa dica: CPP, Congresso, Presidente e Povo, que são aí os responsáveis por ter aí a iniciativa concorrente em propor uma lei ordinária. E a iniciativa privativa, diferentemente dessa iniciativa concorrente, ela estipula o seguinte: algumas leis são de iniciativa privativa de determinadas pessoas, só podendo o processo legislativo ser deflagrado por elas, sob pena de se configurar vício formal de iniciativa, caracterizador da inconstitucionalidade do referido ato normativo. Deixa eu falar um pouquinho sobre esse vício formal de iniciativa. Na análise da constitucionalidade das normas, nós vamos verificar que temos os vícios de matéria, os vícios materiais e os vícios de forma, né? Os vícios formais. E esse vício de iniciativa, ele é um vício de forma, sabe? Porque imagine o seguinte, que seja uma lei que verse sobre conteúdo constitucional. Por exemplo, eu estou aí alterando a pena do crime de estupro. Então, agora eu vou aumentar para 20 a 40 anos. Exemplo, né? Nós podemos ter no Brasil essa pena até 40 anos, eu altero uma lei para constar ali de 20 a 40 anos. E a iniciativa dessa lei, ela surgiu de quem não detém. Você imagina que tenha surgido ali em uma casa ou mesmo em um contexto, né, que não detém a competência para editar essa norma. Não tem competência, né, para editar essa norma. Se a iniciativa dessa lei é inadequada, se a iniciativa dessa lei ela não respeita a Constituição Federal, essa lei será inconstitucional. A matéria, o conteúdo da lei é bom, às vezes é um conteúdo que realmente precisaria, atende a um anseio popular, não fere nenhuma norma constitucional, tá tudo certinho, mas a forma de criar, e por isso que é formal, é a forma de iniciar esse procedimento tem aí identificada essa inconstitucionalidade. Então, a iniciativa privativa, essa lei de iniciativa privativa, ela acontece e pode acontecer com uma maior frequência do que a concorrente, esse vício de iniciativa. Por quê? Imagine que seja uma questão envolvendo, e nós vamos ver que cabe ao presidente da República, mas uma questão envolvendo as Forças Armadas, que quem propõe seja o STF. É um vício de iniciativa. Às vezes o conteúdo ali seja um conteúdo constitucional, tudo belezinha, não tem nenhuma questão que esbarra em normas constitucionais, mas nós podemos estar diante de um vício de iniciativa, porque, em tese, quem tem a iniciativa privativa para propor matéria legislativa que envolva as Forças Armadas é o presidente da República. Então, se eu não respeito essa iniciativa privativa,
em tese, estaríamos diante de um vício de iniciativa, um vício que ataca a forma, um vício formal, portanto, uma inconstitucionalidade formal. São as duas formas que nós teríamos para verificar esse processo constitucional, né? Que é a inconstitucionalidade formal e a inconstitucionalidade material. O vício de iniciativa está dentro da inconstitucionalidade formal. E aqui a iniciativa é reservada ao presidente da República para editar as leis, né? Então, essas leis que lerei agora, somente o presidente da República pode criar e pode editar, né? Pode propor, perdão. Ele que tem a competência para fazer aí a iniciativa da norma, tá? Criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. Então, quem cria cargo, função na administração direta lá da União aqui, tá? Aqui a gente está falando da competência da União. Se fosse uma competência estadual, seria provavelmente previsto na Constituição Estadual. Então, eu estou falando aqui que os funcionários públicos, os servidores públicos, para terem os seus cargos, funções ou a remuneração alterada, a lei precisa partir do presidente da República, que é quem detém essa iniciativa privativa para propor e iniciar o processo legislativo sobre essa matéria. Organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos de pessoal da administração dos territórios. Também competirá ao presidente da República. Serviços públicos da União e territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Aqui, mais uma vez, nós vamos identificar que compete ao presidente da República, né, essa edição. E organização do Ministério Público e... Pessoal, tive só um probleminha aqui, acho que vai ficar desconexo, peço perdão, vou voltar um pouquinho. O meu note ele acabou fechando o arquivo sem querer aqui, eu peço desculpas, vou retomar aqui. Então, competência privativa do presidente da República, servidores públicos da União e territórios, regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Todas essas questões, elas são referentes à competência do presidente da República de fazer aí a propositura dessas leis. Nós temos na linha D, organização do Ministério Público da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização dos Ministérios Públicos da Defensoria dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, criação e extinção dos ministérios e órgãos da administração pública observados no artigo 84. Então, são todas essas matérias que o artigo 61, parágrafo 1º, reserva ao presidente da República. E, por fim, nós temos a linha F, né, que diz o seguinte, que vai competir ao presidente da República a alteração ou a criação, né, o regime jurídico, o provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração dos militares das Forças Armadas. Então, aquilo que eu disse lá no começo, naquele exemplo. Para os militares das Forças Armadas, tudo que for referente a Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, quem tem a competência para editar a norma, para propor a norma, para ter a iniciativa da norma, será o presidente da República. Então, um exemplo, né, que a gente observe, que a gente discute aqui, seria de não observância dessa competência privativa, seria, imagine o seguinte, o próprio Senado Federal propõe a extinção, né, ou vamos colocar aqui a remuneração, vamos colocar remuneração para não ficar algo que dê margem para uma discussão mais acalorada ou mesmo utópica, né, uma questão utópica. Mas vamos imaginar que o Senado ele propõe aí a alteração da remuneração dos militares das Forças Armadas. E a matéria ela é discutida e aprovada, né? Essa matéria ela é inconstitucional porque não observou a iniciativa. Então ela tem um vício de iniciativa porque deveria ser iniciada pelo presidente da República. E aqui nós temos alguns exemplos da iniciativa reservada
ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele também será legitimado para algumas matérias, para fazer a propositura de lei, para iniciar o processo legislativo. E nós vamos identificar que ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores e aos tribunais de justiça competem aí propor o processo legislativo, né, ou propor ao Poder Legislativo que altere o número de membros dos tribunais inferiores, né, dependendo de quem seja o autor desse projeto ou dessa lei, né, desse projeto de lei. A criação e extinção de cargos e a remuneração de seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores onde houver. A criação ou extinção dos tribunais inferiores, a alteração da organização e da divisão judiciárias. Então, essas matérias aqui são de iniciativa do Poder Judiciário, não podendo, portanto, serem apresentadas ou serem iniciadas por outro órgão ou outra pessoa. Então, quem detém essa competência, e isso seria de forma praticamente exclusiva, nós podemos considerar, porque caso fuja da pessoa, ou vamos imaginar aqui o doente, né? Poder Judiciário, doente Supremo Tribunal, doente Tribunal Superior, a propositura de uma norma que verse sobre as matérias contidas na linha A até a linha D, que estão aí postas no slide, também sofreriam aquilo que já abordei sobre o vício de iniciativa, que falamos no caso do presidente da República. Então aqui, para editar e para propor e para iniciar a discussão do processo legislativo no âmbito do Congresso Nacional, no âmbito do Poder Legislativo dessas matérias, é necessário que seja iniciada essa marcha, iniciada a discussão dentro do Poder Judiciário. O Poder Judiciário deve levar aí, que deve ser o responsável por levar ao Legislativo a propositura da alteração dessas matérias. Nós vamos ver aqui também a iniciativa reservada ao MP de fazer aí algumas alterações e também a criação de lei complementar. Nós vamos verificar que o Ministério Público pode editar uma lei complementar, né, definindo ali a organização, as atribuições e o estatuto, o seu estatuto, devendo ser observados relativos aos seus membros, as garantias de vitalicidade depois de 2 anos de serviço, não podendo perder o cargo senão depois de sentença judicial transitada em julgado. Então é uma garantia do promotor não ser aí atacado ou mesmo sofrer qualquer represália de perder o cargo em virtude de alguma atuação profissional, enfim. Então é assegurado para esse promotor que ele, antes de sentença judicial transitada em julgado, não poderá perder o seu cargo. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa. Então, o promotor ele não pode ser alterado, que isso aqui quer dizer que ele não pode ser removido da localidade que ele está exercendo a sua função. E só quem pode editar, então, essa norma, ou quem poderia considerar nessa lei complementar essa norma, seria o próprio Ministério Público. Ele poderia, inclusive, colocar aqui qual seria o conceito, ou qual seria, de forma mais ampla, né, de forma a aumentar o entendimento dessa inamovibilidade consignada na Constituição em sua lei complementar. Não teria problema, porque cabe a ele editar essa lei complementar, e ali fala que ele pode
organizar, ele pode definir atribuições, ele pode criar o estatuto, ele pode inclusive pormenorizar o que seria aí cada uma dessas garantias que são asseguradas na Constituição. E outra matéria que ficará assegurada a esses promotores, que vai ser também objeto de lei complementar, caso seja editada a norma mediante aí a apresentação por parte do Ministério Público dessa norma, dessa lei, né? É a irredutibilidade do subsídio. Então, o Ministério Público ele tem essa guarda constitucional de não permitir que o seu salário seja reduzido, tá? Então, essas matérias podem ser lançadas pelo Ministério Público em sua lei complementar. E, além dessas matérias, tem algumas vedações também que serão lançadas dentro dessa lei complementar ou que podem ser organizadas, né, dentro dessa lei complementar, que seriam a vedação para receber honorários ou qualquer tipo de custos processuais, exercer a advocacia, participar de sociedade comercial, exercer ainda que em disponibilidade qualquer outra função pública salvo uma de magistério, exercer atividade político-partidária, exercer a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, públicas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Então, aqui, nesse nosso slide, eu tenho basicamente o que ele pode propor, que é essa lei complementar, e na hora dele se organizar e definir as suas atribuições, ele deve observar essas garantias e essas vedações. É basicamente isso. E se ele até afronta essas garantias e essas vedações, nós estaríamos diante de uma inconstitucionalidade material, tá? Então ele é o legitimado para propor o início do processo legislativo. Ele propõe o início desse processo legislativo. Se ele não observa aí esses itens aí, o inciso 1º, inciso 2º, e essas garantias e essas vedações, o teor dessa norma pode ser aí, inclusive, inconstitucional, pode ter aí uma inconstitucionalidade material. E uma outra fase dessa lei ordinária, dessa legislação, né, nós teríamos a fase da deliberação parlamentar. Então, essa deliberação parlamentar, ela é basicamente iniciada após a conclusão do projeto de lei, e a matéria é levada à discussão para ser votada e aprovada pelas casas parlamentares. Então, eu tenho a apresentação do projeto de lei, eu tenho a confecção e a conclusão desse projeto de lei. Esse projeto de lei ele será discutido, votado e aprovado pelas casas parlamentares, para assim encerrar a fase de deliberação. E aqui, pessoal, nós temos a ideia do que é essa casa iniciadora, o que é essa casa revisora. A casa iniciadora é aquela que recebe o projeto e delibera esse projeto de lei pela primeira vez. Nós falamos isso lá atrás, né? Eu cheguei a citar essas duas casas, né, como uma iniciando e a outra revisando. Então, casa iniciadora, ela recebe o projeto, ela vai discutir, deliberar, vai ter aprovação nos 2 turnos, vai ter todo aquele procedimento em seu seio, dentro dela. Então, é a casa que pela primeira vez está discutindo aquele projeto, que está deliberando aquele projeto. Enquanto a casa revisora, ela delibera, discute e aprova posteriormente, né, esse projeto de forma a revisar o que foi feito pela casa iniciadora. Então, nós podemos ter uma situação de essa casa, a primeira casa, que é a casa iniciadora, ela fazer uma abordagem, fazer uma análise e chegar a uma determinada conclusão, e a revisora, por exemplo, propor alguma emenda, propor algum tipo de alteração, ou mesmo até rejeitar, né? Então, nós vamos verificar que existe a possibilidade aí de não ter uma recepção automática do que iniciou na casa iniciadora com o que foi deliberado na casa revisora. Então, é importante a gente distinguir esses 2 conceitos. O primeiro conceito, ele acompanha
a ideia de ser aquela casa que iniciou a discussão, a deliberação, que recebeu esse projeto de lei, e a casa revisora é quem recebe essa primeira matéria já discutida, né? Recebe da outra casa, recebe da casa que primeiro iniciou a deliberação para fazer a revisão. No Brasil nós temos o sistema bicameral, que é o sistema dividido em duas câmaras aí, né? E esse sistema bicameral, ele é o próprio Congresso, porque o Congresso nós já estamos carecas de saber que ele é dividido em Câmara dos Deputados e Senado Federal. Então, esse Congresso Nacional, em sistema bicameral, ele, no projeto de lei, no procedimento do projeto de lei, terá a casa iniciadora, que é aquela casa que primeiro analisa e delibera o projeto de lei, e a casa revisora, que é quem discute e delibera o projeto de lei, posteriormente a casa iniciadora. E aqui nós vamos ver sobre as comissões. Não sei se todos aqui já puderam tomar conhecimento dessas comissões, mas temos a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, nós temos a comissão que versa sobre matéria de direitos humanos, temos comissões que versam sobre mulher. Então essas comissões temáticas, junto com a Comissão de Constituição e Justiça, vai prestar um auxílio, será aí quem auxilia o próprio plenário, né, para quando essa matéria chegar ao plenário, essa matéria estar madura, né? Então, basicamente, antes da matéria ir a plenário para aprovação, os projetos de leis serão analisados pelas comissões de cada uma das casas. A rigor, passa pela comissão temática e pela Comissão de Constituição e Justiça, que analisará a constitucionalidade e a técnica legislativa empregada. Então, a primeira comissão, teoricamente, que é enviada, seria uma comissão temática. Se for uma matéria que verse sobre direito da mulher, por exemplo, é muito provável que vá para a comissão da mulher, né? Então, nós temos imagina que seja uma alteração na Lei Maria da Penha, excluindo ali a medida protetiva dessa norma. Antes de ser lançada ao plenário esse projeto de lei, né, ele será primeiro discutido na Comissão da Mulher. Então, a Comissão da Mulher vai deliberar a pertinência, a viabilidade, a constitucionalidade, e só depois, né, vai emitir um parecer, ou favorável ou contrário à aprovação da lei, e encaminhar a CCJ. A CCJ, ela, via de regra, vai ser a última das comissões que analisa essa lei, porque a CCJ ela faz uma análise mais técnica. Ela não tem uma análise tão debruçada quanto ao conteúdo daquele projeto de lei, e sim uma análise mais técnica. E qual seria essa análise mais técnica? Basicamente, a CCJ ela visa identificar falhas na constitucionalidade, a constitucionalidade formal, a constitucionalidade material, a constitucionalidade formal no que se refere à iniciativa, a constitucionalidade material no que se refere ao que está sendo proposto, ao que está sendo deliberado, e a técnica legislativa empregada. O que é essa técnica legislativa? É artigo, parágrafo, inciso, a linha. O artigo ele vem com uma determinada imposição legislativa ou um determinado texto legislativo, e ele tem um motivo de ser um artigo. E o parágrafo também. O parágrafo ele é parágrafo observando essa técnica legislativa. Assim também os incisos. Geralmente inciso ele vem exemplificando, né? Serão considerados hipóteses para interpor o agravo instrumento. Nós temos lá no artigo 1015 lá. Então você vai verificar que as hipóteses que estão ali estabelecidas estão em incisos. Geralmente o inciso ele vem ditando possibilidades ou exemplos. Se eu tenho um inciso mal colocado, ali não é inciso, ali é parágrafo, ali é artigo, ali tem que ser a linha. A linha geralmente são letras, né? A linha A, B, C, D, enfim. Então, se eu tenho um artigo mal colocado, um parágrafo inadequado, um inciso que não cabe ou uma linha impertinente, né?
Quem vai observar isso vai ser a Comissão de Constituição e Justiça, que também leva o nome de CCJ, e essa CCJ vai fazer um parecer ou pela aprovação da lei diante da não identificação de nenhuma inconformidade ou pela possível inconstitucionalidade contida naquela norma. E alguns quórums aqui devem ser observados para que ocorra a votação e a aprovação dessa lei, né? Então eu tenho aqui dois tipos de quórum inicial, né, para a gente começar a discussão e a entender como que serão os próximos passos, tá? Eu tenho um quórum de votação, que seria um número mínimo de parlamentares para se instalar a sessão. Então, para eu começar a sessão, eu devo observar o número mínimo de parlamentares. Caso contrário, eu não terei aí uma validade nessa votação. Então, para que a votação seja instalada, é necessário observar um quórum mínimo, uma quantidade mínima de parlamentares para que eu possa iniciar a votação. E o quórum de aprovação, ele deve aí identificar dentro do quórum inicial, nesse quórum de votação, um número mínimo para que aquela lei, aquele projeto de lei seja aprovado. O que significa? No quórum de votação, então, é a quantidade mínima para iniciar a sessão, para instalar a sessão de votação. O quórum de aprovação é a quantidade mínima de votos necessários para a aprovação daquela lei. Então, quórum de votação, quantidade mínima estabelecido de votantes. Então, esse eu posso traduzir em quórum de votantes. Quantos votantes têm que estar presentes na sessão para eu começar a sessão? Basicamente isso. Quórum de aprovação. Quantos votos são necessários nesta lei para que se tenha a aprovação dela? Então, a ideia é basicamente essa, e o que eu quero aqui é que a gente possa iniciar esse estudo do processo legislativo com este vídeo. E ele continua, nós ainda temos que trabalhar melhor as leis complementares. Nós vamos ver que esse estudo ele é bem tranquilo, tenho certeza que não foi demasiadamente cansativa essa aula, porque realmente é mais tranquilinho. Eu pelo menos tenho bastante felicidade em poder estudar esse tema. Então temos que observar ainda as leis delegadas, as medidas provisórias, os decretos legislativos, as resoluções. Temos ainda alguns instrumentos normativos para abordar. Eu não vou iniciar aqui porque não gosto de picar, e também eu quero ter a oportunidade de estar com vocês ao vivo, fazendo a abordagem desse conteúdo. Fiz este vídeo para que a gente pudesse não ter aí um prejuízo maior, para que a gente pudesse não ficar parado e já, mesmo sem a minha presença, que vocês pudessem fazer aí um bom uso desse vídeo, que vocês possam estudar e também tomar conhecimento e contato com o nosso conteúdo que nós abordaremos, né, a partir de aqui. Fico à disposição no privado, qualquer coisa me chamem, tá, pessoal? Eu estou à disposição e agradeço a compreensão, a paciência de todos vocês. Muito obrigado.